Fala pessoal, como é que vocês estão? Professor Igor novamente, lá da Codagel. Na última aula a gente conversou um pouco sobre o globalização, né? Mas nós não entramos no conceito de globalização em si. Nós terminamos lá com a questão que eu chamei da mundialização, né? Mundialização do capital. Mas assim, só que eu já tinha falado com vocês. A nosso modo de produção, a nossa formação econômico-social, que é o capitalismo, da qual nossas vidas estão inseridas, né? O capitalismo ele é uma formação social e econômica que ele tem por natureza, vamos dizer assim, expandir, conquistar novos mercados, conquistar novos espaços, né? Conquistar, abrir novas áreas para negócios, para rentabilidade, enfim. Então, ele é expansível, né? Então, uma característica que a gente conversou foi sobre isso né, uma questão fundamental anteriormente foi uma espécie de transbordamento mesmo das economias dos países centrais após um grande desenvolvimento ali do pós-guerra, assentado sobre aquilo que eu chamei da matriz keynesiano-fordista de crescimento, ou de acumulação, ou de desenvolvimento. Tá? É, essa, esse regime, essa matriz de crescimento keynesiano-fordista, ela entra em crise, ela se esgota ali nos finais dos anos 60 e início dos anos 70, né? E aí, uma, uma outra uma outra doutrina, uma outra matriz que já existia enquanto forma de pensamento, tá? Ela se estabelece como a resposta a esse novo momento de crise, tá? A esse novo momento de estagnação econômica. Da mesma forma que o keynesianismo fordismo foi uma resposta à crise de 29, a crise dos anos 30, a depressão dos anos 30, a grande crise econômica do pós-guerra, o neoliberalismo, por sua vez, emerge como uma resposta a esse esgotamento, ao esgotamento do modelo keynesiano-fordista, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um roteirozinho. Peraí. Compartilhar aqui com vocês um roteirozinho. Peraí. Só um minutinho. Fazer uma lambança aqui. E ok. Só um minutinho. Ok. Tô meio preguiçoso. Vamos lá. Isso. Nós acabamos aqui, né? A primeira parte, nós acabamos aqui. E aí, eu estou chamando já de globalização aquilo que começa a emergir com força a partir ali dos anos 70, principalmente, né? Que é o que eu falei ali, que é o esgotamento e crise do regime keynesiano-fordista, da emergência e consolidação da doutrina neoliberal que já existia, né, enquanto um conjunto de ideias, mas que passa a funcionar como política, né? Como um arranjo político econômico para sair da crise ali dos anos 70, tá? Não dá para falar muito sobre o neoliberalismo aqui, porque isso é matéria que os seus, né, que o Ramon e a Fernanda vão
vão desenvolver melhor aí, né, pelas próximas aulas. Mas algumas questões são importantes da gente ressaltar aqui, tá? Porque senão, falar de globalização não vai fazer muito sentido. A primeira delas é o seguinte: a ideia do neoliberalismo é uma da ideia das ideias principais, talvez a grande ideia, seja desconstruir a o que o keynesianismo tinha falado, ou seja, desconstruir a ideia, desconstruir politicamente, institucionalmente inclusive, o que é estatal e o que é público na sociedade. Então, assim, nos anos para vocês entenderem, nos anos 70, uma das facetas da crise econômica que se estabelece é um desajuste fiscal nas contas públicas dos estados nacionais, dos Estados Unidos, União Europeia, tal, um endividamento, né? Por uma série de questões, mas que tem a ver com o amplo investimento no estado de bem-estar social, vamos dizer assim, né? Em educação de ponta, saúde de ponta, infraestruturas, tal. Tem a ver com isso, e tem a ver com. Como é que eu posso dizer assim? Tem a ver com. Também, principalmente, com a. Como é que eu posso dizer? Com uma seguridade, né? Com a construção de uma relação capital-trabalho que balançou, vamos dizer assim, para o lado do trabalhador, de certa forma. Nesses países, tá, gente? Porque no Brasil sempre foi uma merda. Então, o neoliberalismo ele queria atacar essas frentes, atacar os gastos sociais. Então, o Estado ele pode até gastar, mas ele tem que gastar com o privado, né, com as empresas, enfim. Gastos sociais, não, não, isso não é muito bem-vindo na doutrina neoliberal. E ao mesmo tempo que você faz isso aí, você desequilibra novamente em favor da burguesia, né, essa relação capital-trabalho. Então, privatizar, né, tornar privado, tirar aquilo que é estatal e público e colocar na mão da iniciativa privada, tornou-se uma regra, uma lei. Né? Na cartilha do neoliberalismo, privatização é uma das principais. Ou seja, se o problema está no Estado que gasta muito e gasta mal, porque gasta com o trabalhador, gasta com o pobre, gasta minimizando as desigualdades sociais tal, esse Estado tem que parar de gastar. E para ele parar de gastar, a gente precisa tirar aquilo que é público, aquilo que é estatal e colocar na mão da iniciativa privada, que é o Estado vai parar de gastar o fundo público com o público, né? Com as pessoas, vamos dizer assim. Isso tem todo um porquê ideológico por trás, obviamente, porque tem toda uma lógica que estabelece o seguinte: trabalhador, trabalhador com seguridade, trabalhador com estabilidade, é um trabalhador que não rende, porque ele está seguro, né? O trabalhador ele tem que ter instabilidade, ele tem que ter medo de perder o emprego, vamos dizer assim. Ele tem que estar desprotegido, vamos dizer assim, porque aí sim, aí ele rende mais, aí ele se torna mais competitivo, etc. E tal, né? Tem essa ideologia por trás. Mas, pensando aqui nos nossos termos, o mais importante é o seguinte: privatizar é fundamental na doutrina neoliberal. Ou seja, tirar da mão do que é público e do que é estatal e colocar na mão do privado, porque o privado sempre faz melhor nessa ideologia, né? Sempre dá conta de tudo nessa ideologia, e, e aí evita que o Estado gaste muito e gaste mal, gaste se endividando, né? Principalmente se for
né, principalmente se for com os mais pobres, essas coisas assim. Então, privatizar tornou-se regra, tornou-se, uma ordem, né. Junto com o processo de privatização, você tem um processo de desregulamentação, de tudo, financeira, de normatizações, etcétera. Por quê? Porque se a ideia é diminuir por completo o controle do Estado ou, né, de organizações públicas sobre a dinâmica do capital, né, para dar mais liberdade econômica, sem peias, sem travas, né, o capital tem que ser livre, livre de tudo, livre de qualquer restrição, livre de impostos, livre de qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de regulamentação, seja trabalhista, né, seja, eh, de normas mesmo, de, sei lá, proteção ao trabalhador, proteção ao meio ambiente e tal. Hã, ele né, o capital ele precisa ser desregulamentado. Então, ao par da privatização, né, a companheira da privatização é a desregulamentação. Essas são, palavras-chaves, palavras de ordem na doutrina neoliberal. E isso tem muito a ver com a globalização, isso tem a ver demais com a globalização, que aí eu vou explicar o porquê. Eh, o que que vai acontecer ali, principalmente a partir dos anos 80, quando a doutrina neoliberal se torna dominante nos nas políticas econômicas dos países-nação, né. Eh, é aquilo que eu falei ali, ó, é uma desconstrução das estruturas públicas de serviços e superendividamento para atender os ajustes fiscais neoliberais. O que que significa isso? Significa que, se a ordem é privatizar e desregulamentar, vamos pensar no caso de um país como o Brasil, né. Se a ordem é privatizar, isso significa que é tirar do que é estatal e público, colocar na mão do privado. Quem é que vai comprar essas estruturas, essas empresas? De modo geral, foi o capital internacional, né. Então, seja um capital internacional puro, seja um capital internacional mesclado com alguma coisa de nacional, mas eminentemente, assim, internacional, um capital estrangeiro, né. Então, sei lá, quase todas no os processos de privatização do Brasil, para pensar aqui na nossa situação, mas foi assim em quase todos os lugares do mundo, se deu nesses termos. Se deu de um capital estrangeiro sedento, né, por novas oportunidades, vamos dizer assim, de ganho, de investimento, de lucro, né, com um poder muito maior do que os capitais nacionais, eles vêm se apoderar dessas empresas, dessas estruturas que eram públicas ou estatais e passam a ser privadas. Então essa é uma faceta super importante do processo de globalização, porque é uma expansão sem precedentes, né, dos capitais, dos grandes capitais. Só que é diferente da primeira vez. A primeira vez era, vamos instalar empresas. Agora não, agora é comprar tudo, né? Matriz energética, empresa, igual, né? De tudo, mineração, banco, é, assim, tudo que era, né, estatal, vamos dizer assim, você vai vendendo, né? Vai vendendo para essas empresas. E elas vão se tornando empresas que são transnacionais, capitais que são transnacionais, agora é diferente. É muito mais que multinacional, agora é transnacional, ou seja, eles,
eles excedem, inclusive, poderes nacionais. A coisa se torna tão absurda que é isso, né. São capitais que estão, investidos em diversos países do mundo, né, então que tem um poder de influência muito grande. Então quando os países, primeiro centrais e depois aqui, então a onda de neoliberalização começa lá nos Estados Unidos, na Europa, tal. Claro, gente, cada um com um nível, né, os Estados Unidos foi muito mais agressivo. Estados Unidos e Inglaterra foi muito mais agressivo do que uma Suécia da vida, Noruega, uma França, tal. Mas todos tiveram políticas, neoliberais, todos os países do mundo capitalista. Então, alguns mais e outros menos. Lá nos países centrais, essa onda vai nos anos 80 e chega aqui no Brasil, na América Latina, em outros lugares nos anos 90. E aí aqui casa com aquilo que eu tinha dito na aula anterior. Por que que eu só posso falar de globalização a partir do fim do mundo socialista, né? Porque, veja bem, é o mesmo momento que a experiência socialista está ruindo, é o momento do neoliberalismo, enquanto doutrina econômica dominante. Então, o neoliberalismo ele vai varrer, né, esses novos países lá, que vejam bem, que todo mundo sabe, né, um dos grandes problemas do socialismo foi a imensa burocracia, né, as empresas estatais, né, burocráticas, que não davam, né, que não conseguiram, vamos dizer assim, prosperar, dar mais competição, vamos dizer assim, às empresas. E aí, o que acontece é que essa onda neoliberal que varre os países capitalistas é a mesma onda neoliberal que vai varrer os países anteriormente socialistas. Os países socialistas estão saindo da União Soviética, estão se tornando capitalistas, vamos dizer assim, obrigatoriamente, né? Porque o socialismo fracassou. E a partir desse momento que eles estão se abrindo agressivamente às doutrinas neoliberais. Então, a privatização, o domínio, né, econômico dos países ali que eram socialistas, a partir das empresas, dos grandes capitais ocidentais, vai se dar de forma cabulosa. E no sentido de que mão de obra boa tinha, infraestrutura boa tinha, né? Então, por isso que a gente pode falar de globalização a partir, de fato, dos anos 90, porque quem tem que entrar aí também são os países ditos socialistas. Quase que metade do mundo era socialista. Então, essa outra metade torna-se capitalista e torna-se capitalista nesse momento cabuloso, né, de uma globalização que já se iniciara no mundo ocidental e chega no mundo oriental socialista, ok? Então, guardem isso. Então, vamos lá. O neoliberalismo ele é uma resposta à crise, ao esgotamento do modelo fordista keynesiano. Alguns dos seus pilares são privatização e desregulamentação financeira, trabalhista, de normas, etc. Isso começa a acontecer nos países capitalistas centrais, chega em países, né, em desenvolvimento, sei lá, o país periférico como Brasil, Argentina, México, não sei o que, tal, Chile, etc. Isso chega aqui e, ao mesmo tempo, vai chegando nos países que eram socialistas e deixam de ser ali no início dos anos 90. Então, assim, é uma tempestade perfeita, né? Vamos dizer assim, o neoliberalismo como essa resposta, ele vai ser uma resposta para o mundo inteiro, inclusive para o mundo que era socialista e agora é capitalista, tá? Então, por isso que a gente precisa de pensar no conceito de globalização a partir do fim da União Soviética, né? E a partir da emergência do neoliberalismo como essa doutrina econômica. Então, veja bem, e aí, por isso que eu coloquei ali, papel do FMI, Banco Mundial, os arautos do neoliberalismo.
o que acontece? Tanto o FMI quanto o Banco Mundial, eles passam a ser usados como os grandes promotores das ideias neoliberais nos países do mundo inteiro, tá. Mas eu vou explicar como é que isso funcionou no mundo, né, pra vocês entenderem para onde que andou a globalização também. Então vamos pensar no caso do Brasil. Então olha só, nos anos 70, os países do capitalismo central estão em crise, estão passando por um momento de crise, e os anos 80, são o momento que são o momento que as ideias neoliberais estão sendo implantadas. Então você tem um desajuste ou um reajuste, né, um realinhamento ali, e um momento de crise econômica mesmo, crise econômica, né. Se os países centrais estão em crise econômica, países como o Brasil, obviamente, né, eles espirram lá: "Nós estamos com pneumonia aqui". Então, todos os anos 80 no Brasil ficou conhecido como a década perdida. Por quê? Você tem uma redução dos investimentos estrangeiros, numa economia, militar, né, uma economia militar lá, intervencionista, que também dava sinais muito graves de esgotamento, tá. E aí, quando chega nos anos 90, no início dos anos 90, como é que está o Brasil? O Brasil está quebrado economicamente, né, está devendo seus credores, ok? Devendo seus credores, principalmente os internacionais. Tá com uma superinflação, uma inflação de 30, 40% ao ano. Então, assim, estava problemas políticos, etc, né, fim da ditadura, e aí vem o Collor sofre impeachment, uma confusão do diabo, né, o Sarney, o Tancredo Neves é eleito com o Sarney como vice, Tancredo Neves morre antes de assumir, o Sarney assume, era um idiota e um bando de idiotas lá também, governando o Brasil, e tal. E aí, cara, o Brasil tá uma catástrofe, né. Tá, beleza. E aí vem o FMI, né, vem o Banco Mundial e fala assim: "Olha, vocês têm que adequar a sua a sua economia ao que está acontecendo no mundo". Eh, então você tem que controlar essa inflação, né, você tem que fazer ajustes fiscais, você tem que desregulamentar, você tem que privatizar. Se você não fizer isso, como por exemplo, o que que o FMI, eu já falei, né, não sei se o FMI é o pai malvado, né, o FMI é o agiota. Quando o país está fudido, está quebrado, que nenhuma instituição quer emprestar dinheiro, aquele negócio todo, ele recorre ao FMI. O FMI é o agiota, então, internacional, fala assim: "Bom, ninguém quer emprestar para você, mas eu te empresto, mas para eu te emprestar, você vai ter que fazer ajustes estruturais", bonito isso, né, ajustes estruturais para que garantam que eu vou receber, né. Esses ajustes estruturais, essa garantia chama-se superávit primário. O que que é isso? O que que é o superávit primário? É a economia que o país tem que fazer entre o que gasta, entre o que arrecada e o que gasta. Tem que arrecadar mais do que gasta, para sobrar um dinheiro, para ele poder honrar seus compromissos, tanto com o FMI quanto com os demais credores. E aí, meus caros, o FMI fala assim: "Eu te empresto desde que você reze essa cartilha aqui". Banco Mundial da mesma forma. Então você tem que privatizar, você tem que desregulamentar, você tem que abrir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e, de fato, o Brasil começou a fazer, né. Então toda a onda de privatização dos anos 90, toda a onda de desregulamentação dos anos 90,
já é rezando a cartilha neoliberal, né. E, fazendo com que a gente continuasse super endividado com os ajustes fiscais. Aí você fala assim: "Pô, professor, que maluquice é isso? Você está fazendo ajuste fiscal, por que que fica super endividado?". É simples, né. Eh, Pra você fazer os ajustes, para você controlar a inflação, para você reduzir gastos, etcétera, você tem que aumentar a sua taxa de juros absurdamente. E o Brasil chegou a pagar a taxa Selic de juro, que é aquela que o governo paga para os seus, né, para quem que ele está pegando dinheiro emprestado, até para mim, né, para você, se você, se tornar querer comprar títulos públicos, o tal do Tesouro Direto. O Brasil chegou a pagar mais de 20% ou seja, o sujeito emprestava 1 milhão de reais para o governo no final do ano pagava 1.200.000, não tinha nada, nenhum investimento no mundo dá 20% ao ano, né. E aí você imagina o grau de superendividamento que acontece com o Brasil, né. Seguindo a cartilha, seguindo a cartilha. Mas veja bem, o que é curioso é o seguinte: pagar credor não tem problema não, o problema mesmo é gastar dinheiro com o pobre, né. Tanto que o teto de gastos aí, que os caras fizeram essa aberração no Brasil aí no governo Temer, porque o teto de gastos não pode gastar mais do que arrecada, beleza. Só tá os gastos sociais, por exemplo, a dívida pública, né, não tá, não tá no teto, né. Então, veja bem, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, eh, a doutrina neoliberal que chega em países como o Brasil através das cartilhas, de uma certa imposição mesmo do FMI, Banco Mundial, trabalhando a serviço dos grandes capitais, né, a serviço principalmente das grandes instituições financeiras, elas permitem que os espaços nacionais, as empresas nacionais sejam cada vez mais dominadas por um capital internacional, por um capital estrangeiro, que vai se agigantando de forma sem precedentes, tá. Então, essa é uma questão muito importante. E a segunda questão muito importante é que a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, esse capital financeiro, que agora está desregulamentado, que circula 24 horas por dia nas bolsas, que não paga imposto, que não tem regulamentação, que não tem nada que impeça a circulação dele, esse capital financeiro ele passa a ser o principal capital. Porque é uma o os caras estão emprestando para países, gente, né. Hã, então esse capital financeiro, ele se torna dominante. Então a cartilha neoliberal, ela diz muito sobre o capital financeiro, esse capital que é desregulamentado, esse capital que não tem peias, que não tem restrições, que circula no mundo inteiro e não paga imposto, né. Eh, tipo, se você cobrar 0,1% de imposto sobre o capital que circula no mundo por dia, você acaba com a fome no mundo, né. 0,1%, 0,1%. Você acaba com a fome no mundo, que isso dá bilhões, bilhões por dia, tá. Então, o que acontece é que na globalização, o capital financeiro torna-se o grande capital, né, que irriga e domina os demais capitais, ok? Então, olha só, então, recapitulando, né, crise dos anos 70, emergência do neoliberalismo, privatização e desregulamentação como processos fundamentais. Fim da União Soviética,
Neoliberalismo com privatização e desregulamentação como cartilha desses países também. Países como o Brasil, todo fodido, né? Vai rezar a cartilha neoliberal, vai privatizar suas empresas, vai desregulamentar, mas não vai resolver o seu problema fiscal, né, de forma alguma, né? Mas vai dar uma certa estabilidade. Então, isso no Brasil, isso na Argentina, isso no Chile, isso no México, isso em tudo quanto é lugar, tá? Vai abrir seu capital nacional para o capital estrangeiro, que vai dominar. Então, a globalização, ela tem essa característica muito importante, que ela é financeira, porque ela é um domínio sem precedentes de economias nacionais por um capital estrangeiro, tá? Então, uma faceta fundamental é a globalização, perdão, da globalização é essa faceta financeira e econômica, mas principalmente financeira. O capital financeiro domina tudo, ele domina o capital industrial, ele domina o capital comercial. Por quê? Porque ele é tipo o sangue que corre na veia. Porque o capital financeiro é o capital do crédito. É o capital que permite dividir as compras em 10 vezes sem juros, em 12 vezes sem juros, em 24 vezes sem juros. O capital financeiro é aquele que empresta dinheiro para as indústrias, né? Então, é aquele que empresta dinheiro para o estudante, para poder estudar. Enfim, capital financeiro ele se transforma na razão de ser do capitalismo, né? Vamos dizer assim, quase. Tá? Então, essa é uma faceta fundamental, né? Dessa abertura de todos os países do mundo feitas pelo neoliberalismo, né? Dessas privatizações e dessas desregulamentações, né? De dar uma liberdade, que é uma liberdade para o capital, que não é uma liberdade para pessoas, né? Pessoas que se ferrem aí, né? Não tem um problema migratório no mundo hoje, os países não brigam porque não quer receber imigrante e tal. O capital vai lá, destrói o país, faz guerra, aquele negócio todo, mas aí a galera não quer receber os migrantes. Basicamente é isso. É isso que acontece, né? Então a liberdade é para os fluxos de capital. Fluxos de pessoas não são bem-vindas, a não ser pessoas que tenham grana, né? Então, essa é uma faceta político-econômica. Você tem uma faceta tecnológica da globalização. Por quê? Porque aquele avanço que aconteceu no pós-guerra, que eu falei com vocês, continua avançando. Os países, né, as empresas continuam inovando e você faz inovações tecnológicas sem precedentes também. Principalmente a computação na área da informação, gente, a computação, né, as telecomunicações, a internet, isso permitiu avanços absurdos. E aí permite, por exemplo, isso que eu falei com vocês, permite que um capital financeiro circule no mundo inteiro, porque quem faz a conta, quem faz os fluxos são os computadores na rede de internet. Então é muito diferente. Hoje, o investidor ele compra mais barato uma ação e vende de manhã e vende mais caro, ou ganha dinheiro ou perde dinheiro à tarde. Compra, né, num pregão que está fechando agora, 5 horas, 6 horas aqui na Ibovespa, e vende lá na China, no Japão, que está abrindo daqui a pouco, 9 horas da manhã lá. A computação permitiu isso, a telefonia, o avanço da telefonia, o avanço da internet permitiu isso. Permitiu superar o espaço pelo tempo, né? Vamos usar esse termo assim, comprimir, é a compressão do espaço-tempo, ou seja, permite que o espaço se reduza, porque você consegue
ter contato com todos os lugares do mundo. O espaço se comprime, porque hoje você, pela internet, você pode ter, se eu quiser digitar aqui informação agora sobre o Afeganistão, velho, como é que tá lá, tal, você tem. Então, você supera o espaço pelo tempo, você não precisa de ter, né, cara, hoje as coisas são instantâneas. Antigamente o repórter, nossa, começou alguma coisa lá no Iraque, sai o repórter daqui, vai para lá, vai gravava em fita e vai editar fita, vai mandar esse negócio, sabe lá Deus como, pelo correio e tal, até que chega. Cara, hoje as coisas são instantâneas. As coisas foram evoluindo nesse sentido. Então, é uma revolução, uma revolução em tudo, no processo de produção, no processo de distribuição, no processo de consumo, etc. Veja bem, a gente fala de superar o espaço pelo tempo, que a logística, também avança. Porque quem faz rota, quem controla os estoques, tal, não é mais um ser humano, é uma inteligência, é um robô, é uma máquina. Né? Hoje, qualquer empresa pode articular compra de material do mundo inteiro, sabendo quando que vai chegar, coisa que não existia antes. Então você tem inovações tecnológicas que trazem uma dinâmica, produtiva, traz uma dinâmica distributiva, né, de produzir, de distribuir, né, trazem uma dinâmica que é sem precedentes na história. Então, você comprime o tempo, você acelera as coisas. Hoje, né, a coisa é muito mais acelerada do que era antes, porque você tem informação o tempo todo, você tem demanda o tempo todo, você tem é, é, o chefe está conversando com o empregado dele o tempo todo ali, com o celular, com o aplicativo na mão, etc. Então você comprime o tempo ao mesmo tempo que você comprime o espaço. Então a globalização tem a ver com isso, tem a ver com a compressão do espaço-tempo, tem a ver com esses espaços que são encurtados, com esses tempos que são encurtados, né? Com essas informações que eu tenho em tempo real, muito rápido, né? Então conhecimento, informação, o controle sobre isso torna-se fundamental. Então, as empresas conseguem produzir no mundo inteiro e distribuir no mundo inteiro, porque eles têm um controle real, em tempo real, de tudo que está acontecendo. Porque não é mais um humano que faz isso, né? O humano pode até abastecer com as informações, mas todo esse processo, né, quem faz é uma máquina, né? O continuar das inovações permitiu uma robotização sem precedentes. E aí, meus caros, você pode produzir em qualquer lugar do mundo, porque a sua mão de obra nem necessariamente ela precisa ser qualificada, ela até pode ser, até é bom, mas nem necessariamente precisa, porque o grau de automação é tão grande, né, que o cara pode, por exemplo, vamos pensar na Fiat. A Fiat no Brasil pode abrir uma fábrica lá na divisa de Pernambuco com, caramba, Pernambuco com Ceará, eu acho, Pernambuco com Alagoas, no meio do mato, velho, no meio do nada, no meio do nada. E a mão de obra local é mínima, é mínima, porque a fábrica ela é toda automatizada. O P&D nem necessariamente precisa ficar lá, pode ficar aqui em Minas, pode ficar em São Paulo, pode ficar até do outro lado do mundo. Hoje a Apple não tem nenhuma fábrica nos Estados Unidos, todas são na China. A Nike não produz um tênis nos Estados Unidos, tudo tá na Ásia. Ok? Vocês conseguem perceber essa dinâmica? Porque, assim, o neoliberalismo é aquilo que eu disse. O neoliberalismo ele é essa questão político-econômica que eu falei com vocês,
A globalização é essa questão política e econômica do neoliberalismo, dessa abertura dos países, dessas privatizações, dessas desregulamentações, desse domínio desse capital que se transforma em transnacional, porque é um poder sem precedentes, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia está revolucionando também sem precedentes. E está permitindo às empresas produzirem e distribuírem no mundo inteiro, em todos os lugares. Ela está comprimindo o espaço, ela está comprimindo um tempo, ela está acelerando os processos, tudo. Do processo produtivo à logística de entrega às compras. Hoje na Amazon você compra uma coisa que pode chegar no mesmo dia ou chega no outro dia. Ok? E olha que no Brasil a gente experimenta essas coisas de forma precária ainda. Isso lá fora é muito mais acelerado, muito mais cabuloso do que aqui, né? Por isso que a gente fala o Milton Santos, que é um autor importante da geografia, ele fala que nossa, esse momento é o momento do meio técnico, científico e informacional, ou seja, é um espaço geográfico tecnicizado, ok? Domínio da técnica, em tudo que vocês possam imaginar, do asfalto que está aí, a rede de internet que está chegando aí na sua casa, você está vendo esse vídeo, né? Então, é o meio técnico, científico, ou seja, onde a ciência trabalha para esse capital, né, para essas inovações, informacional, porque é um meio, é o meio da compressão do espaço-tempo, é o meio da informação, do domínio da informação. A questão não é, informação privilegiada. Não, não é isso. É informação no sentido de o controle maior de todas as informações, do processo produtivo ao distributivo. É o, é o controle da informação. É a minúcia da informação. E o que isso faz? Você tem uma homogeneização do espaço geográfico. As cidades vão se tornando parecidas, os espaços vão se tornando parecidos. Por quê? Porque é uma dinâmica própria da globalização do capital neoliberal, enfim. Né? Se uma grande cidade, uma média grande cidade, não tiver esses equipamentos de informação, de tecnologia, de internet, tal, né? Se não tiver todas essas estruturações, não tiver a cidade não prospera, não vai para frente, tá? E aí, tá até fora de ordem ali, que eu falei da União Soviética. Isso tudo que aconteceu com a gente foi acontecendo com os países da União Soviética, tá? Por isso, de fato, globalização, podemos falar ali a partir dos anos 90, tá bom? E o que que isso significa também? O que que isso significou também? É o que eu coloquei ali. Um, uma paulatina desindustrialização do Ocidente. Pessoal, explica isso, né? A globalização também é isso, né? O Brasil é o país ocidental que mais se desindustrializou do mundo. Mas não é só. Todos os países ocidentais, os grandes países capitalistas também passaram por isso. Passam por isso. Estão passando por isso, inclusive. Explique isso melhor, professor. Explico. Eu não acabei de falar com vocês que uma faceta da globalização tem a ver com essa abertura de mercados, abertura de países, desregulamentação, privatizações, etc. Então, aqueles países asiáticos ali, que antes eram os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, própria China e etc. Tal, Índia, e aí vai, esses países se transformam na meca da produção mundial. Por quê? Mão de obra barata, mão de obra qualificada, mão de obra dócil. Vamos pensar na China, né? A China é uma ditadura, velho. Se o trabalhador levantar uma plaquinha de greve lá, ele desaparece. A família dele nunca vai saber o que aconteceu com ele. Mão de obra dócil. Então, assim, o que que os capitalistas querem? Cara, eu posso pegar minha fábrica toda e ir para a China, que não vai mudar em nada. Não faz diferença eu produzir aqui nos Estados Unidos, ou aqui na Inglaterra, ou aqui no Brasil, e produzir na China. Não faz diferença nenhuma.
né, as inovações tecnológicas, as aberturas, essas relações globais, elas consolidaram uma nova dinâmica de produção e distribuição. A logística aumentou. Nós superamos o espaço pelo tempo. Nós comprimimos o espaço pelo, né, o tempo e o espaço. Então, Nike, bye bye Estados Unidos, né? Welcome Vietnã, tal. Vietnã a gente pode pagar $1 por dia aqui para os trabalhadores que eles vão estar satisfeitos. Apple, bye bye Estados Unidos, vou para a China, né? Lá os caras trabalham 8, 10 horas por dia, 6, 7 dias por semana, ganha bem menos do que aqui, e a gente deita e rola. E a gente deita e rola. Cara, é isso que acontece. É isso que aconteceu. É isso que está acontecendo, né? Grandes montadoras, bye bye Estados Unidos. Vou fazer o que aqui? Eu posso montar no México, posso montar na Argentina, posso montar no Brasil, não está montando mais. Posso ir para a China, posso ir para o Japão, posso ir para tudo quanto é lugar. A gente não tem limites. A globalização é uma integração espaço-temporal, integração do mundo, integração do espaço, integração do superação do tempo, né? Integração espaço-temporal. Eu, Apple, vou produzir todos os meus iPhones e iPads na China. Aqui nos Estados Unidos, tá, a gente mantém a pesquisa e desenvolvimento, e a gente produz lá e de lá a gente distribui para o mundo inteiro. Simples assim. E aí, meus caros, não tem como os trabalhadores europeus, ocidentais, norte-americanos e até brasileiros comparar com os orientais. Não tem como. Eles são absolutamente produtivos, disciplinados, etc. E alguns vivem sob regimes ditatoriais. Vivem com poucos direitos, com o mínimo de direitos, né? E aí você, aqui no Brasil, você pode acabar com todos os direitos trabalhistas, você pode fazer uma precarização brutal da mão de obra que mesmo assim não vai conseguir competir com os caras. Não tem jeito, é muito difícil. Ok? Então, olha só, é, então vamos prestar atenção nisso, né? Então, a globalização é um movimento político e econômico, a globalização é um movimento de inovação tecnológica. A globalização é um movimento de integração, de compressão do espaço-tempo, de homogeneização do espaço geográfico. Ela é uma integração espaço-temporal, né? Que permite que um capital se transnacionalize. Olha só, ele é transnacional, ele não está. Uma empresa hoje, vamos continuar explicando, uma empresa hoje não, não é só a empresa hoje ela está na bolsa, então percebam, os investidores são do mundo inteiro. Quem que é o dono da Apple? Ah, tem lá os investidores majoritários, mas tem uma infinidade de investidores que também são acionistas e que também são donos da empresa, que recebem dividendos da empresa. Então esse capital não necessariamente ele está mais localizado. Não, ele é global, ele é transnacional. Porque eu posso comprar uma ação da Apple, você pode comprar, o seu pai pode comprar uma ação da Apple. E aí a gente é dono de um pedacinho da Apple. O capital ele é transnacional. Quem é dono da Vale, que está aí matando gente, tocando terror? Um punhado de gente, né? Um punhado de grupos financeiros. Quem é dono da CEMIG, por exemplo, a energia mais cara do Brasil? Um punhado de grupo financeiro, banco, não sei o quê, empresa, tal.
Maior empresa hoje de energia solar do Brasil, chama Origo, Origo, né. Uma empresa, tem a maior quantidade de fazendas elétricas do Brasil, né, de energia solar do Brasil, né, todas aqui em Minas, e é o maior produtor, não sei se do Brasil, mas pelo menos de Minas Gerais é, mas acho que do Brasil sim, né, tá expandindo para o Brasil, aquele negócio todo. O capital é aberto na bolsa de Nova York, e quem são os donos? Natura, Toyota e um fundo de investimento canadense, para você ver. É um capital transnacional, gente. Uma empresa que é nacional, ok, a Origo é uma empresa nacional, que tem capital na bolsa de Nova York, não tem em São Paulo, cujos donos são um fundo de investimento ligado à Natura, que é uma empresa nacional, um fundo de investimento ligado à Toyota, que é uma empresa global também, japonesa global, e um fundo de investimento ligado ao Canadá, que também são vários investidores. Isso é o capital transnacional. Ele não tem mais território, ele é global. Por isso que a gente pode falar de globalização mesmo. Hoje a gente pode falar de globalização. O capital é transnacional, os fluxos são transnacionais, né? A informação ela é transnacional. As nações não têm controle sobre isso. As nações não têm controle sobre os fluxos financeiros, os fluxos de papéis. Não tem, não tem. Por quê? Lembra? Desregulamentação, privatização. E aí, o que que também acontece a partir disso? Acontece que, você tem uma tô falando assim, você tem uma integração espaço-temporal do mundo e o desenvolvimento de uma cultura global. Uma cultura que é uma cultura capitalista, uma cultura baseada no consumo, no sucesso, né, na lógica do empreendedorismo, né, bem neoliberal, né, bem hedonista, assim, do self-made man, da meritocracia, então esse é um discurso completamente neoliberal. Mas aí se você tem uma cultura de consumo, né, as pessoas são muito parecidas, se vestem muito parecido, consomem coisas muito parecidas, né, o fast food existe aqui, o McDonald's existe, vamos pensar em Ouro Preto, existe o Subway aí, existe em outros lugares do Brasil e existe em outros lugares do mundo, né. O carro que a galera está dirigindo aí em Ouro Preto, está dirigindo aqui em Contagem, está dirigindo em outros lugares do mundo. O celular que estão usando, né, o celular aqui, o chinês, o Samsung, a Apple, é aqui e é no mundo, né. A Netflix é uma empresa global, as pessoas assistem os mesmos, né, as mesmas coisas, se alguma coisa vira febre, igual Round 6 aí, todo mundo assiste. A gente tem contato com as culturas de outro mundo, né, de outro mundo, de outros países. Então você cria uma cultura global, uma cultura que é do capitalismo mesmo, de consumo, etc., né, antigamente, né, antigamente não, ainda chama, né, o American Way Life, né, o modo de vida americano, né, do consumo, do carro, da viagem e tal. Isso torna-se uma cultura global, né, a globalização tem a ver com essa massificação cultural. Uma certa massificação cultural, de formar uma certa cultura global, de você sair daqui, de um de uma sair de uma metrópole como Belo Horizonte, né, super edificada, com prédios, com não sei o quê, tal, com lá vai na zona sul ali com aqueles prédios bonitão, espelhado, tal, e chega numa cidade lá na Índia, tá parecido, você chega na cidade na China, tá parecido, você chega na cidade, num centro, num novo centro de alguma cidade europeia lá, tá parecido. Ok, as pessoas tá todo mundo usando, as pessoas usam Nike, usam Reebok, sei lá como é que é o nome das, usam os sapatos parecidos, roupas parecidas, roupa com calça rasgada, com não sei o quê, com boné, com enfim, jogam os mesmos jogos, né. Vocês aí
Jogam os mesmos jogos, jogos online, jogam com gente do mundo inteiro. PS, Xbox, etc. Né? Cria-se uma cultura do consumo global muito parecida. Então, isso é globalização. Então, a globalização ela tem uma vertente política e econômica, ela tem uma vertente tecnológica e ela tem uma vertente cultural, né? Naquilo que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, né? Da compressão do espaço-tempo. A globalização é isso. É muito mais. A gente poderia ficar falando aqui durante muito tempo, mas é isso, né? Ela tem essas dimensões, tá? Essas dimensões no âmbito do mundo político e econômico, né? É político, é uma escolha política mesmo. Vamos privatizar, vamos desregulamentar, vamos acabar com as relações, né, com a seguridade social, vamos detonar com os trabalhadores. É uma escolha política. Vamos fragilizar os trabalhadores, vamos acabar com a ideia de tudo que é público, vamos colocar tudo na mão da iniciativa privada, vamos privatizar tudo, inclusive a água que a gente bebe. Tudo, 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 tudo. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente bebe. Isso é uma escolha política, é ideológico, tal, mas é político. Então vamos fazer isso. Fizemos. Estamos fazendo ainda. O Brasil, pateticamente, ainda está agarrado na ideologia neoliberal que morreu em 2008. Né? Mas isso é outra história. É outra história. Tá? Não, morreu, foi para o CTI em 2008 e morreu com a crise da Covid. Então são escolhas políticas, né? Que abriram os espaços nacionais para esse capital que se transnacionaliza, que fez com que as bolsas de valores, de investimentos, tal, se globalizassem de uma forma que o capital se transnacionaliza, porque hoje ele não tem território. Uma empresa que eu citei, uma empresa boba, pequena, está começando, é nova, recente, que ela é da área de energia solar, ela é composta por 3 fundos, que são brasileiros, japoneses, e tal, mas que tem gente do mundo inteiro, né? Então, são escolhas políticas, são inovações tecnológicas que permitem produzir, consumir e distribuir no mundo inteiro, permite com que a Apple não tenha nenhuma fábrica nos Estados Unidos, mas vende iPhone para o mundo inteiro, não tem problema. É a superação do espaço pelo tempo, é a compressão do espaço-tempo, né? E tem essa faceta cultural, porque as empresas produzem no mundo inteiro, consomem, né, e fazem e são consumidas no mundo inteiro. Então você cria. Ah, professor, mas todo mundo. Não, a gente está falando de uma parte da população mundial. Porque a globalização ela também é absolutamente excludente. Porque esses países miseráveis lá, asiáticos, miseráveis aqui da América Latina, miseráveis da África, eles estão excluídos disso aí. E continuarão excluídos, porque lá não tem, assim, se não tem nada que interesse para o capital, os caras não vão para lá. O capital não vai para lá investir, não vai para lá. Ah, mas tem gente morrendo de fome. Gente é só um detalhe, né? Você está morrendo de fome, paciência, né? Não teve mérito para comer, para arrumar uma coisa para comer, né? Então é isso. Então, a globalização ela é sensacional por um lado e é trágica por outro, né? Hoje a gente consegue ter contato com o mundo inteiro, ver coisas acontecendo em tempo real, ler literatura do mundo inteiro, conversar com gente do mundo inteiro. Eu posso ligar agora, pegar meu celular e conversar, né, com um primo meu que está morando na Irlanda, com um amigo meu que mora na Itália. Sensacional. Posso comprar um produto que está sendo vendido lá na China, que o AliExpress traz, que demorava 6 meses, hoje demora 2 semanas, para você ver como é que a logística, né, como é que a coisa está absurda, como é que a compressão do espaço-tempo acontece com a gente, né, a gente está vivendo isso, né? Isso é sensacional, é legal demais, mas ao mesmo tempo tem bilhões de pessoas que estão simplesmente à margem disso aí, que não vão ser integradas, porque elas não são uma demanda solvente.
solvável, né, elas não são uma demanda solvável. Elas não têm grana, elas não têm capital, elas não têm nada que possa dar de interesse para esse processo de globalização. E aí eles são os derrotados, né, entre aspas, da globalização. Eles não fazem vão fazer parte dessa festa que é por uma parte, né. "Ah, professor, mas você está falando" não, estou falando do Brasil também. O Brasil hoje tem 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. O que que significa? Que significa que amanhã eles não sabem se eles vão comer. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, metade. Bom, meus caros, é isso. Mais uma vez um prazer, espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, o Ramon e a Fernanda consertam as besteiras que eu falei. Forte abraço, um beijo em todo mundo, fiquem com Deus.